Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ler o livro de Números, capítulo 29. Você que está comigo acompanhando esse estudo, eu convido você já para pegar sua Bíblia, e vir comigo para a gente fazer essa leitura do livro de Números, capítulo 29, e vamos ver o que Deus está falando conosco, o que nós podemos, aprender com este capítulo, que nos diz assim: E no 7º mês, no primeiro dia do mês, seja para vós uma santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil, seja para vós dia de som de trombetas. Eu oferecei um holocausto em cheiro agradável ao Senhor, um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sejam eles sem defeito, e sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de eva para o bezerro e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 carneiros. E um bode para expiação de pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, sua oferta de alimentos e de holocausto perpétuo, e sua oferta de alimentos e suas ofertas de libação, de acordo com a ordenância em cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. O que Deus está passando para nós, vamos levar essa mensagem para os nossos dias de hoje. O que a gente observa aqui, que naquele tempo, as pessoas tinham que fazer expiação de pecados, porque Jesus Cristo não havia ainda vindo, aqui na terra para nos redimir do pecado, para redimir esse povo que estavam nessa época do pecado. Então eles tinham que fazer esse sacrifício, pegar a expiação para a expiação do pecado, pegar os bodes, os carneiros, as ovelhas, o que Deus ele exigiu para que aquele povo pudesse pegar. Por isso que fala, quando João Batista ele viu Jesus, ele falou: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque o cordeiro, quando Jesus ele sacrificou, que ele era impuro, não tinha pecado. Então Jesus ele veio para perdão dos nossos pecados. Então a gente observa que para que você pudesse fazer essa expiação do pecado na época, você precisaria de quê? De ter o carneiro, ter se fosse o bode, ter aqueles animais. Então você precisava ter aqueles animais. Então você precisava fazer um sacrifício para comprar aqueles animais para fazer a expiação do pecado. Você está observando? Eu espero que você tenha, esse entendimento. Então tinha um preço, Então você teria que fazer esta expiação de pecados. Então você teria que levar a Deus algo, apresentar a Deus diante de Deus algo. Então custaria o quê? Um preço. Aí Jesus ele veio, para ser esse bode, para ser esse cordeiro. Aí o que acontece então nos dias de hoje? Então nós devemos o quê? Para chegarmos a apresentar Jesus Cristo diante de Deus como uma expiação dos nossos pecados, nós precisamos o quê? Nós precisamos obedecer Jesus Cristo. Obedecer às leis de Deus. Nós precisamos estar em obediência aos mandamentos de Deus. Aí você chega na presença de Deus. Aí você chega na presença de Deus como? Quando você vai fazer algum pedido. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, Deus, me perdoa meu pecado. Em nome de Jesus Cristo. É como se você estivesse fazendo um holocausto. Levando Cristo como holocausto. Porque ele já pagou o seu pecado. Então você leva, Você tem quem? Você tem Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas que dizem, que nós vivemos hoje no tempo da graça. Na graça por quê? Porque você não precisa comprar carneiro, ovelha, essas coisas. Você não precisa mais comprar esse tipo de coisas. Então é graça nisso, porque é de graça.
A graça é nisso, porque é de graça. Se você quer, a graça seria só você obedecer, né? Se você está em obediência aos mandamentos de Deus, você está vivendo, né? Você tem esse, né? Você já tem essa garantia, né? Que se eu tô andando na presença de Deus, eu tenho essa garantia de poder apresentar Jesus Cristo, né? Como meu sacrifício, né? Contínuo, como meu cordeiro, né? Então você já tem essa liberdade. É a mesma coisa de um plano de saúde, né? Se você está pagando o plano de saúde, você tem liberdade de ir fazer uma consulta, né? Porque você já está pagando. Então você vai em qualquer lugar, você paga. É a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Então se você quer alcançar o perdão de Deus, você já tem quê? Jesus Cristo. Mas para que você tenha Jesus Cristo, para que você possa pegar Jesus Cristo, né, e apresentar a Ele como seu cordeiro, você tem que aceitá-lo. Tá vendo? Há um preço. Não é uma coisa muito de graça, não. Há um preço aí. Você tem o quê? Você tem que seguir as ordenanças de Jesus Cristo e obedecer os mandamentos de Deus. Então, nesse tempo aqui não existia. Mas para o nosso tempo atual, as coisas continuam. Nós devemos apresentar a Deus. Nós devemos apresentar a Deus ofertas. Ofertas de sacrifício do nosso erro, né, do nosso pecado. E essas ofertas como que nós fazemos essa oferta, como que nós damos essa oferta, apresentamos essa oferta diante de Deus. É com a nossa obediência. Quando você obedece os mandamentos de Deus, você está pagando, né, por todas essas oferendas a Ele. Você está dando a Ele todas essas oferendas. Então, você tem, assim, uma ligação, né, mais próxima de Deus. Aí, quando o próprio Jesus, quando a gente observa, né, o que Ele falou, que tudo que nós pedimos a Deus em nome dEle, Deus pode nos conceder. Então, é essa explicação. É por esse motivo. Não é que nós estamos vivendo no tempo da graça que nós não temos que pedir perdão a Deus. Não. Nós temos que pedir perdão. Nós temos que fazer sacrifício. Jejum e oração. O próprio Jesus, ele falou. Você acha que ele ia morrer lá naquela cruz, lá de graça? Para você? Então, muitos cristãos, eles interpretam mal essa passagem. Agora, continuamos. E no 10º dia deste 7º mês, seja para vós santa convocação. Afligi vossas almas, não fareis nenhum trabalho. Ofereceis um holocausto em cheiro agradável ao Senhor, um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sejam eles sem defeito. E sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de eva para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 carneiros, e um bode para expiação do pecado, além da oferta pelo pecado, com que se faz expiação, e do holocausto perpétuo, com sua oferta de alimentos e suas ofertas de libação. Então, o que está falando aqui? Nós temos que apresentar diante de Deus. Talvez você nunca fez isso, mas seria interessante você começar a fazer. Nós temos que apresentar diante de Deus 3 vezes, pelo menos 3 vezes ao ano. Por quê? Você faz um jejum, porque isso aqui são festas, e essas festas, Deus está falando, quando Ele fala, é para a geração perpétua. Então, nós temos que apresentar diante de Deus, em jejum e oração, 3 vezes por ano, pelo menos uma semana, a cada 3 vezes por ano, nós temos que apresentar diante de Deus. Por que eu estou falando isso? É para a sua edificação espiritual. É para que vocês fiquem mais fortalecido espiritual. O mundo espiritual, ele
ele é muito complexo. Então, se você não tiver com uma sintonia diante de Deus, porque não adianta nada, você todos os domingos, mas nessa época, como você disse, pastora, era para eles se reunirem. Sim, toda a congregação se reuniam. Nessa época já existiu isso, toda a congregação se reunia para fazer esse jejum. Era um jejum. E hoje também nós devemos fazer isso. Minha igreja não tem esse costume, eu sou de uma igreja que não tem esse costume de fazer esse jejum durante uma semana. Então faça você. Pega não precisa ser, se você quiser estar fazendo, né, em obediência, por que a Bíblia fala o 7º mês, o primeiro mês, o segundo mês, o primeiro mês, o segundo mês, o 7º mês? Porque esses meses são meses que têm um sentido muito, muito forte no espiritual. Tá entendendo? É uma guerra espiritual. Então, quando Deus ele escolheu esses meses, é meses que nós devemos obedecer. Então, seria interessante você fazer nesses meses. Conhecer a Bíblia para fazer esse jejum nesses meses. É o mês de setembro, o 7º mês, então eu vou fazer. Começa o ano que vem. Começa a fazer essas festas, esse jejum, nessas épocas. Conheça a Bíblia para você começar a fazer no 7º mês. Aqui fala, olha, no 7º mês, no primeiro dia do mês, haja para vós uma santa convocação. Então começa no dia 1º de julho, você faz uma santa convocação, faz um jejum de 7 dias. Começa a fazer isso, sua vida vai mudar. Você vai estar mais próximo de Deus, você vai estar fortalecido diante de Deus. Você está entendendo? Então não é para pegar, fazer um jejum qualquer dia, não. Vamos fazer conforme a Bíblia. Vamos usar a nossa inteligência. Por que Deus mandou fazer nessa época? Tem algum significado importante. Então vamos fazer, vamos seguir, né? É como se você fosse fazer um bolo. Se você não segue a receita direitinho, o que vai acontecer? O bolo vai desandar. Não vai ficar aquele bolo gostoso. Vai ficar um bolo qualquer, um bolo ruim. Mas se você segue direitinho a receita, você vai conseguir, né, fazer um bolo gostoso. Se a receita lá tá pedindo para você um copo de leite, aí você fala, eu não vou colocar um copo de leite, eu não gosto de leite, eu sou, sei lá, não gosto de leite, eu vou colocar água. Aí você vai lá de água. Então aquele bolo já não vai ficar gostoso como tá mandando a receita. Então é isso. Deus, ele dá a receita para nós. Nós só temos que seguir a receita. A receita é essa e foi Deus que nos deu. Deus sabe o que está fazendo. Então, ele está nos dando a receita. Então, vamos, né, anotar. Se você quiser saber os dias direitinho, como que você faz esse jejum, eu vou deixar aqui abaixo, sempre eu deixo nos comentários, aqui embaixo do vídeo, o meu telefone. Aí você fala assim, eu quero que a senhora me envie para mim, né, os dias que eu devo fazer o jejum, como que eu devo fazer o jejum, que eu envio para você direitinho, tá bom? E vamos continuar aqui. A festa dos tabernáculos. E no 15º dia deste 7º mês, seja para vós santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil, mas durante 7 dias celebrai festa do Senhor. Observa que o mês de junho, julho, o engraçado que nós cristãos não obedecemos, mas o povo do mundo obedece. Por que em junho e julho tem essas festas, né? Festa junina, festa de Santo Antônio, um monte de festas, né, pagãs. Só que o povo de Deus não faz, não celebra, porque eles sabem
O diabo sabe que o diabo, ele imita muito Deus. Nós temos que observar isso. O diabo, ele imita Deus. Em tudo ele imita. Então nós temos que observar. Por que Deus está falando no sétimo, né? No sétimo mês. Então tem um significado. Tem alguma coisa ali. Vamos obedecer. É aquele ditado, o sábio ouve e obedece. O tolo ouve e não obedece. O sábio ouve e obedece. O tolo ouve e não obedece. Nós vamos ser sábios. Porque quem está falando essas coisas é Deus. Então, se é Deus que está falando, ele é a maior autoridade do universo. Nem vou falar do mundo, não. Do universo. E se a maior autoridade do universo está mandando, está nos ordenando que nós obedecemos essas datas, vamos obedecer. Que aí tem coisa. Se nós não obedecemos, nós seremos o quê? Castigados. Nós não seremos protegidos por alguma maléfica que espíritos trevosos fazem nessa época. Sejamos inteligentes. E olha só, como eu disse aqui, né? No 15º dia também, seja para vós santa convocação, não fareis nenhum trabalho servil, mas durante 7 dias celebrai festa do Senhor. Eu oferecei um holocausto, em holocausto, oferta queimada, cheiro agradável ao Senhor, 13 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sejam eles sem defeito. E sua oferta de alimentos, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada um dos 2 carneiros. Então, o que isso está significando? O que isso está nos orientando ou nos levando, né, ao encontro de Deus? Aqui você observa que ele aumentou, né? Ele aumentou o número de holocausto. Ele foi para 13 bezerros. Então significa que nessa época do dia 5º do mês, dia 15 de julho, até o dia 21, é um momento de muita perseguição demoníaca. E é muito forte. Eu digo, vamos dizer assim, é o encontro, é a batalha espiritual. É a batalha onde os anjos da luz brigam com os anjos das trevas. É uma batalha muito, muito pesada. Talvez até para você comece a observar o que aconteceu entre essa data para você ver. Aí você imagina o que aconteceu. É uma data que os anjos de luz trava, né, uma guerra espiritual com os anjos trevosos. Nós temos que ser inteligentes. Então, por isso que Deus está pedindo um maior número de animais para o holocausto. Então, nessa época, você tem que fazer um jejum mais santificado. Está exigindo mais santificação do povo. É uma época que você tem que doar, né, o que você tem, até os seus bens materiais, no sentido que você possa comprar cesta básica e entregar, além do jejum que você entrega cesta básica para alguém, roupa, um momento, né, de você pegar o seu guarda-roupa, fazer uma revisão no seu guarda-roupa, pegar roupas usadas e dar para pessoas, móveis que na sua casa você não usa, que está dentro da sua casa. Tudo isso está agregado a algo que se você faz algo bom para o ser humano, você está fazendo o quê? Para Deus. Então é como se você estivesse, nessa época, ofertando algo para Deus. Então ele está exigindo mais coisas. Então a guerra espiritual, porque quando a gente faz o bem ao nosso próximo, nós estamos como se alimentando os espíritos, os nossos anjos aqui na Terra.
Nós estamos dando força para ele. Porque o que move o mundo é o amor. Então, quando a gente doa, por isso que o próprio Deus, nos 2 mandamentos, nos primeiros 2 mandamentos, ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Então, o que move aqui na Terra é o amor. A arma de guerra que nós temos é o amor. O amor, ele quebra barreiras. Pode ter uma pessoa que vem para o seu lado com toda a fúria, mas quando você vem com ele, fala com ele com calma, com amor, ele se despenca diante de você. Ele se despenca. Seu marido pode vir gritando com você, mas quando você chega com ele com amor, fala: calma, o que está acontecendo? E não, né, você revidar com ódio, com ira. Você chega para ele: calma, o que está acontecendo? Vamos conversar. Ou talvez você não consiga isso, mas você fica calada. Só de você ficar calada, você já vai conseguir. Porque você está tendo o quê? Você está soltando, radiando o quê? O amor. Tá prestando atenção como que Deus fala conosco? E às vezes está tão claro na nossa mente, está tão claro na nossa cara e a gente não aprende? Vamos continuar. E 1/10 para cada um dos 14 carneiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo com sua oferta e sua oferta de libação. Além de tudo isso que ele pediu, ele falou: além do holocausto perpétuo para sua oferta. Olha só como que é exigido nessa época aqui. Olha o sacrifício que é exigido. Não é um sacrifício que ele sempre pediu, não. O sacrifício era triplicado. Era triplicado. Então, é uma época que é muito trevosa. É uma época que é muita guerra espiritual nessa época. E nós temos que prestar muita atenção nesse sentido. E no segundo dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito. Gente, se você não está acreditando no que eu estou falando, pegue sua Bíblia. É Números 29, eu estou lendo o Números 29, o capítulo 29 de Números. E sua oferta de alimentos, e suas ofertas de libação para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, de acordo com seu número, conforme a ordenança. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros. Está observando que para cada dia ele pede uma oferta. Então, para cada dia, hoje, na nossa atualidade, nós devemos fazer o quê? Um jejum. Um jejum, e cada dia que nós fazemos um jejum, nós damos algo também para outra pessoa. Fazemos o amor. Entregamos o amor. Vamos fazer isso continuamente, todo ano. Quem que vai fazer isso continuamente, todo ano, fala: eu vou fazer esse propósito. Eu vou seguir essa instrução de Deus. Comente aqui embaixo no comentário. Fala: eu vou, pastora, eu quero ter minha vida liberta de todo pecado. Eu quero ser puro aos olhos de Deus. E você pode me pedir: eu quero o panfleto, né, que orienta eu fazer esses sacrifícios todo ano. Eu quero tudo direitinho. Você me pede aqui embaixo que eu mando para você. É só mandar o seu WhatsApp, eu posso até enviar pelo WhatsApp, tá bem? Só entra no meu WhatsApp aqui e envia para mim o seu número e pede: eu quero receber este panfleto, que eu mando para você pelo WhatsApp. Aí você pode copiar, ou se quiser eu mando pelo seu e-mail, que aí você pode só tirar xerox e colocar na parede da sua casa para ficar bem lembrado, bem fixado, para você não esquecer. E que Deus, né, vai nos abençoar, vai nos ajudar e vai ajudar você e sua família. E olha só. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito.
e sua oferta de alimentos e sua oferta de libação para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, de acordo com o seu número, conforme a ordenança. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo, com sua oferta de alimentos, sua oferta de libação. E no 14º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e sua oferta de alimentos e sua oferta de libação para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número, conforme a ordenança. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo, com sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. Vocês estão observando, gente, que Deus aqui, Ele está mandando o 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia. Isso é jejum. Isso é jejum, esse sacrifício é nessa época. Por quê? Talvez você fale assim, mas por que nessa época? A espiritualidade sabe. Se Deus pediu para fazermos esta época, Deus sabe o porquê. Há guerras espirituais nessa época. Há uma guerra, e é realmente guerra, porque nós vemos que essa época é a época que o mundo, né, festeja. É a mesma época que eles festejam. E aqui fala, e sua oferta de alimentos, sua oferta de libação para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número, conforme a ordenância. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo, com sua oferta de alimento e sua oferta de libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e sua oferta de alimento e sua oferta de libação para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, de acordo com o número, conforme a ordenância. E um bode para expiação do pecado, para o holocausto perpétuo, com a sua oferta de libação e sua oferta de libação, oferta de alimentos e sua oferta de libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e sua oferta de alimento e sua oferta de libação para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o número, conforme a ordenança. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo, com sua oferta de alimento e sua oferta de libação. E no 8º dia seja para vós assembleia solene, não fareis nenhum trabalho servis, e oferecei um holocausto em oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor, um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, e sua oferta de alimentos e sua oferta de libação para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, de acordo com o número, segundo a ordenância. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto perpétuo, de sua oferta de alimentos e sua oferta de libação. Eu oferecei isto ao Senhor em vossas festas fixas, fora vossos votos, vossas ofertas voluntárias, vossos holocaustos, vossas ofertas de alimentos, vossas ofertas de libações e vossos sacrifícios pacíficos. E Moisés falou aos filhos de Israel, de acordo com tudo o que o Senhor ordenou. Agora eu pergunto para você, nós vivemos no tempo da graça? Nós vivemos no tempo da graça? Isso aqui foi substituído. Simplesmente tudo isso aqui foi substituído. Deus mudou o modo dessa celebração. Jesus ele veio só para mudar o modo, porque agora ele é o Cordeiro. Então nós temos que ir na presença dele, chegar. Você acha que Jesus sofreu tudo o que sofreu assim de banana para nós? Ah, vocês são pessoas legais, essa geração é pessoas muito boas. Você pensa nisso mesmo? Não. Essa geração que nós estamos vivendo é a geração mais perversa que já houve na face da terra. É a geração mais perversa, que é o próprio Deus que falou que no final dos tempos não ia ter amor um com o outro.
Então é a geração mais perversa. Você acha que essa geração mais perversa, Deus vai perdoar os pecados dessa geração? A geração mais perversa? De graça? Claro que não. Tudo tem um preço. Deus sempre mostrou para nós, sempre tem um preço. Para Deus é olho por olho e dente por dente. A lei de Deus é essa, olho por olho e dente por dente. Essa é a lei de Deus. Deus para o homem. Eu sempre repito isso, as pessoas não entendem essa lei. Essa lei é Deus para o homem, olho por olho, dente por dente. Ele faz justiça. O que você planta, você colhe. Diante de Deus é assim. Agora, nós temos que ter a lei de homem para homem. Primeiro é a lei de Deus, tanto que ele fala assim: amai a Deus sobre todas as coisas. Então, a lei de Deus é essa: dente por dente e olho por olho. A lei dos homens para com os homens: amai o próximo como a ti mesmo. Então, nós, seres humanos, não devemos fazer mal ao nosso próximo. Nós devemos obedecer a Deus. Porque se fazemos mal ao próximo, nós não estamos obedecendo a lei de Deus. Você está entendendo? Como que os 10 mandamentos é mal interpretado? Diante de Deus, a lei é, diante de Deus, Deus e o homem, vamos dizer aqui, Deus e o homem, diante dele, olho por olho, dente por dente. O que você planta, você colhe. Agora, diante de nós, seres humanos, homem com homem, amai o próximo como a ti mesmo, para que vivais bem. E tem toda a razão. Se você parar para pensar, se eu fazer mal ao meu próximo, o meu próximo vai fazer mal para mim? E eu vou viver bem? Claro que não. Eu não vou viver bem. Se eu ficar fazendo mal para todo mundo, eu não vou viver bem. Eu vou ter um monte, né, de inimigos. Fora os inimigos trevosos que já andam me perturbando. Agora imagina os inimigos humanos, né? A mente humana. Os espíritos humanos, que já tem os espíritos, né, demoníacos, trevosos do diabo. Os anjos trevosos do diabo que perturbam a gente. Agora imagina você também, os espíritos humanos também te perturbando. Ninguém suporta. Por isso que muita gente, muita mesmo, eles caem pelo suicídio. Porque não suportam. É muito pesado mentalmente para você viver aqui no mundo sem amor. Então, eu deixo aqui, nós lemos o capítulo 29, como eu já disse, se você quiser ajuda nesse sentido, para que você venha, né, obedecer estas festas, né, fazer esses sacrifícios, essas 3 festas anual, né, que tem, 3 festas anual, então são 3 semanas que você tira para jejuar, para orar, para estar na presença de Deus, para ajudar o próximo, fora, né, que você tem, que o próprio Deus falou aqui, fora, né, as ofertas voluntárias que você faz, né, durante o ano todo. Fora isso, você tem que fazer mais esse tipo de sacrifício, tá bom? Isso é lei, que tá bem escrito aqui, ó. Aí, ó, no versículo 39 do capítulo 29, que nos diz: e oferecei isso ao Senhor em vossas festas fixas, oferecei todas esses holocaustos nas festas fixas que Deus ordenou, e também fora, ele está falando, fora os votos que você faz, né, durante o ano, isso é fora, só essas ofertas ofertas, né, fixas, né, que Deus ordenou, fora também as outras que você tem que ir fazendo, né, continuamente. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, que nós possamos a cada dia andar na presença de Deus, fazer a vontade dele. E se você deseja, é só você inscreva no canal. Eu peço isso, por favor, inscreva no canal. Compartilha.
para que, né, nós possamos aumentar o número de pessoas que estão aderindo, né, aos nossos estudos, para que o mundo possa viver bem, porque já pensou se muitas pessoas tiverem essa mesma mentalidade, né, da gente, né, vamos guerrear contra o poder das trevas, né, e não vamos deixar abraçar os poderes das trevas, não, vamos guerrear contra eles e fortalecer-nos espiritualmente, para que nós possamos alcançar, né, a vida eterna e estar ao encontro do nosso Deus. Se você pegou a sua água, vamos orar para que Deus abençoe, né, este copo com água e venha dar sabedoria, entendimento, compreensão a você, e que todos os espíritos trevosos que estão na tua mente, está no teu corpo causando males, né, eles sejam curados a todas as doenças, e que os espíritos trevosos possam desaparecer da sua casa, da sua mente, do seu corpo, dos seus negócios, e que Deus possa nos estar, né, protegendo a cada instante de nossas vidas. Então, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por toda a instrução que o Senhor tem nos revelado até aqui nesse momento, e que o Senhor está me usando para falar com o teu povo. Que eu seja luz para todos. Ó Deus, que esta água que o nosso irmão está segurando, que o Senhor venha colocar, ó Pai, o teu poder, a tua unção, a sabedoria, a cura. Senhor, que o Senhor possa colocar o discernimento, o espírito, Pai, da verdade, o espírito de portas abertas, o espírito da prosperidade, no sentido que essa pessoa, Pai, venha ter o alimento todos os dias na sua casa, ter saúde, ser guardado por Ti aonde ela for, que ela possa ter a Tua proteção, que os Teus anjos estejam, Senhor, ao lado dela, fortalecendo no momento fraco, dando vida, ó Deus, dando saúde espiritual, dando alimento espiritual, abraçando essa pessoa, ó Pai, aonde ela estiver. Se ela está numa situação depravada, que o Senhor venha libertá-la. Se ela está numa situação confusa, que o Senhor venha tirar, Pai, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, todo medo. Ó Deus, nós sabemos que tudo isso quem coloca é os espíritos trevosos, é pela nossa desobediência, de estarmos distante de Ti. Mas agora, meu Pai, nós fazemos esse propósito diante de Ti, de andar no Teu caminho, de abandonar o mundo, porque o mundo não tem nada de valor, nós sabemos disso, mas que o Senhor, ó Pai, venha nos cercar em volta e livrar-nos desse mundo, livrar-nos, que os nossos olhos venham enxergar esse mundo com olhos de desejos, que nós possamos ter raiva, Pai, ódio desse mundo, que nós possamos a cada instante nos abraçarmos a Ti e segurarmos Tua mão, e o Senhor possa nos guiar. Assim eu te peço que o Senhor coloque todo o poder nesta água para destruir todo o poder das trevas que estão nessas pessoas, nesses lares, na vida, Senhor, conjugal, na vida sentimental, na vida financeira, que o Senhor possa, Senhor, destruir todo o poder das trevas que estão atuando, Pai, na vida dessas pessoas, e que essas pessoas, Senhor, além de tudo isso, eu te peço que o Senhor faça uma transformação, meu Pai, na vida de cada um, que nesse instante os teus espíritos, os anjos, Pai, estejam já do lado dessa pessoa, abraçando ela, no sentido, Pai, de colocá-las na Tua presença, de colocá-las, Senhor, sobre o Teu redil. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Toma água e seja abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.